Fala, meus seracianos. Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistério, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre a teoria da Terra Oca. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E a teoria da Terra Oca é uma ideia pseudocientífica que pressupõe que o interior da Terra é oco e habitável, contendo um mundo subterrâneo com suas próprias civilizações, luz própria e até mesmo um sol interno. Essa teoria ganhou popularidade no século XIX e no final do século XX. E hoje vamos entender mais sobre essa ideia. Vamos lá? Bom, meus queridos, a teoria da Terra Oca, ela não tem só um criador específico, mas a sua origem remota de várias lendas, mitos antigos que descrevem vários portais, vários lugares e, como o Emerson falou, totalmente um mundo subterrâneo com todo o seu ecossistema, com uma civilização super, mega avançada. Porém, no entanto, essa teoria, ela ficou mais, vamos dizer assim, mais conhecida, mais na vista do povo no século XVII. Um dos primeiros defensores conhecidos da ideia dessa Terra Oca foi o astrônomo inglês Edmund Halley, mais conhecido por calcular a órbita do cometa que leva o seu nome. Em 1692, ele propôs que a Terra era composta por uma série de cascas concêntricas e que essas cascas poderiam abrigar atmosferas em formas de vida em seus interiores. Ao longo do século XIX e XX, vieram outros pesquisadores, escritores e aventureiros que também contribuíram para esse desenvolvimento e a popularização da teoria da Terra Oca. Algumas figuras notáveis incluem John Cleves Symons, um militar americano que divulgou a ideia de uma Terra Oca com aberturas polares em 1818, e o almirante Richard, que afirmou ter descoberto uma entrada para o mundo subterrâneo durante a sua expedição à Antártida em 1947. Tem algo interessante que eu quero trazer para vocês aqui. Acredito que o Emerson já ouviu que em meados de 1947, se eu não me engano, houve um tratado entre diversos países que não permitem pessoas comuns ir até certas regiões da Antártida. Não está claro por que não podemos ir lá, mas existe uma certa proibição. O que é que tu acha, Emerson? Primeiro de tudo, é muito esquisito. Afinal, o que tem na Antártica que ninguém pode ir lá? Apenas militares e pesquisadores. Muitos dizem que pode ser por conta do risco à vida. Tá, mas tem muita gente que vai, sobe o Everest, que é tão perigoso quanto, que vai fazer mergulhos profundos atrás dos destroços do Titanic. E por que não ir para Antártida? É, no mínimo, estranho. Se não tem nada para esconder, que deixe as pessoas explorarem. Com certeza. A gente não proíbe as pessoas em algum lugar se lá não tem nada de interessante. A gente tem que pensar mais sobre essas coisas. Mas essa noção da Terra Oca, ela vem de mitos, lendas que descreviam um mundo subterrâneo habitado por seres sobrenaturais. No entanto, foi somente no século XVII que o conceito ganhou força como uma teoria científica. Como alguns proponentes argumentos que o planeta consiste em cascas concêntricas com aberturas polares que permitem o acesso ao seu interior. Uma das figuras mais conhecidas associada à teoria da Terra Oca foi o almirante Richard. Ele é um explorador polar americano. Ele afirmou que descobriu uma entrada para a Terra Oca durante uma expedição à Antártida, como a gente falou em 1947. No entanto, não existem evidências sólidas ou científicas que corroborem essas afirmações. Mas pensa bem, não é um cara qualquer, não foi não tenho nada contra, né? Respeito todos, mas não foi um pescadorzinho, foi um almirante americano. É no mínimo de suspeitar de alguma coisa, né? Se não tiver uma entrada para Terra Oca, ou seja lá o que for, alguma coisa ali tem.
As principais objeções à teoria da Terra Oca são baseadas em conhecimentos científicos bem estabelecidos. As medições sísmicas, por exemplo, revelam a estrutura interna da Terra, com um núcleo sólido, um manto e uma crosta. Além disso, as leis da gravidade e da gravitação universal também não são compatíveis com a existência de um espaço vazio. A outra questão: se a Terra realmente fosse oca, uma força gravitacional do seu interior faria com que a órbita terrestre tivesse uma gravidade um pouco mais fraca. Mas aí eu devolvo a pergunta: e se a força gravitacional da Terra é do jeito que ela é, por conta que existe um espaço vazio dentro? No mínimo curioso, não acha, Dudu? Com certeza. Bom, se isso é verdade, eu não posso afirmar, mas que dá uma pulguinha atrás da orelha, com certeza. No entanto, as leis da gravidade funcionam conforme o previsto, o que contradiz a ideia de ter algo oco. Na antiguidade, o conceito de uma terra subterrânea dentro da Terra apareceu na mitologia, folclore e lendas. A ideia de reinos subterrâneos parecia discutível e tornou-se entrelaçada com o conceito de lugares de origem ou vida após a morte, como o submundo grego, o Svartalfheim nórdico, o inferno cristão e o Sheol judaico. A ideia de um reino subterrâneo também é mencionada no budismo tibetano. De acordo com uma história da tradição budista tibetana, existe uma antiga cidade chamada Shambhala, que está localizada no interior da Terra. De acordo com os gregos antigos, havia cavernas sob as superfícies que eram entradas que levavam ao submundo, algumas das quais eram cavernas em Tainaron, na Lacônia, e Troezen, em Argolis. Nas lendas da Trácia e da Dácia, é dito que existem cavernas ocupadas por antigo deus chamado Zalmoxi. Na religião mesopotâmia, há uma história de um homem que, após viajar pela escuridão de um túnel na montanha, entrou em um jardim subterrâneo. E aí eu te devolvo a pergunta: de várias civilizações, vários contextos históricos, de vários lugares do mundo que não têm ligação entre si, todas elas comentam sobre o mundo subterrâneo. Para você acredita que isso pode ser possível? Cara, nesse mundo que hoje nós vivemos, tanta coisa pode ser possível que, sinceramente, eu não vou dizer, isso é uma baboseira, mas eu não vou dizer que é verdade. Eu fico com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, eu agora, quando eu for fazer acampar, for fazer alguma trilha, eu vou prestar atenção em cavernas, vai que eu encontre um lugar secreto lá e eu vou para outro mundo. Olha, vai que lá tenha coisas interessantes. Já pensou? Vai que você encontra um caminho para o mundo invertido. Na mitologia celta existe a lenda de uma caverna chamada Cruacha, também conhecida como Porta da Irlanda para o Inferno. Uma caverna mítica e antiga da qual, segundo a lenda, estranhas criaturas emergiram. Será que foi lá que surgiu Godzilla? Caramba, será? Rapaz, e se... Já ouviu falar do Kraken, um monstro no fundo do mar, muito poderoso e tal? Será que o Kraken é de outro mundo, do mundo abaixo da gente, e de vez em quando ele dá uma volta aqui no nosso mundo? Será que é lá onde os navios somem, onde tudo some e ninguém acha nada? O famoso Triângulo das Bermudas? Será que lá não é um portal para o mundo invertido? Já pensou? É possível. Porque pensar bem, dizem que lá some tudo praticamente. As bússolas ficam todas, perdem os sentidos. Se lá tiver uma certa carga eletromagnética que faça essa bagunça toda aí, porque é como se fosse inverter o mundo, né? E tipo, também dizem que as embarcações sumiu, aviões somem e não encontra destroços. É uma passagem, foi para outro mundo e vai saber, não sei. É só viagem da minha cabeça aqui. Uma passagem para o submundo. E que, na verdade, os destroços não
evaporaram da Terra, apenas passaram para outro mundo. Pois é. Na mitologia hindu, o submundo é conhecido como Patala. Na versão bengali do épico hindu Ramayana, foi descrito como Rama e Lakshmana foram levados pelo rei do submundo Ashirava, irmão do rei demônio Ravana. Mais tarde, eles foram resgatados por Hanuman. As tribos Agami e Naga da Índia afirmam que seus ancestrais surgiram nos tempos antigos de uma terra subterrânea dentro da Terra. Bom, com tanta gente falando de tantas civilizações, será que o ser humano ele não pode ter existido no submundo? Dá pra se pensar um pouco, né? Dá pro cara meditar, porque existem várias teorias da onde a gente vê quem são nossos ancestrais. Existem tantas ideias que mais uma não deixa ninguém doido, não. Porque, e essa, como você tá falando aí, cara, tem muitas religiões que falam disso. E tipo, são regiões de lugares totalmente diferentes, que vamos dizer assim, nem se falam, mas contam que viemos do submundo e que existe ainda o submundo. É interessante. Na Idade Média, um antigo mito alemão afirmava que algumas montanhas abrigavam um portal para o interior da Terra. Já uma lenda russa diz que os samoeidos, uma antiga tribo siberiana, viajaram para uma cidade da caverna para viver dentro da Terra. E são várias e várias civilizações que contam histórias de submundo. Claro, cada uma da sua forma, cada uma com seu pseudo-propósito, mas todas relatando algo dentro da Terra. É no mínimo curioso. São muito curioso. E para deixar mais interessante do que já está, um escritor muito famoso, eu acho que muitas pessoas que gostam de ler já ouviram falar dele, sobre o Dante, o que escreveu a obra muito conhecida, O Inferno de Dante, que ela foi escrita no século XIV, na qual ele fala sobre a queda de Lúcifer do céu, tal. Ele descreve um lugar, o submundo, como um local de castigo para as pessoas que fez a maldade aqui e tal. É interessante que na obra ele fala sobre um caminho, uma passagem, ele vai andando, tem vários graus onde as pessoas são torturadas devido a seus males que cometeu aqui. Ele descreve algo que, tipo, muito detalhadamente, muito rico em detalhes, sabe? E uma coisa que eu fico com o pé atrás, ou com a desconfiança, é que, tipo assim, pra gente descrever algo, desenhar algo, pra ter aquelas belas pinturas que vemos por aí, aqueles quadros enormes, com pinturas que transcendem o imaginário. Então, o ponto que eu quero chegar é que para ter aquela representação ali, desenhada, pintada, é preciso ter um ponto de referência. Então, existem muitas pinturas sobre a questão do submundo também, de criaturas tal e tal. Então, que ponto de referência eles tiveram para criar aquilo? O que tu acha? Eu acredito que tudo que o homem já fez partiu de uma referência. E a partir dessa referência, é claro que pode ser algo muito simplório, muito simples, ou até algo que, de certa forma, não tenha a ver com a ideia final. Mas é aquela coisa que vai dar o startzinho, aquela que vai dar o impulso, que vai dar o estralo. Pois o homem ele não consegue criar nada que ele não tenha visto ou ouvido. Justamente isso que eu penso, porque, cara, são vocês, ouvintes que estão ouvindo aí, depois pesquisem no Google, vejam lá imagens da Terra Oca, pinturas, tal, vocês vão ver que são coisas que são ricas demais em detalhes para simplesmente ser só uma história de carochinho, vamos dizer assim. Eu acho que tem um pingo de verdade, não pode ser da forma que falam, tal, entendeu? Mas que pode ter um pingo de verdade, pode ter. Na mitologia nativa americana é dito que os ancestrais, na verdade, é dito que os ancestrais do povo Madã, nos tempos antigos, emergiram de uma terra subterrânea através de uma caverna no norte do rio Missouri. Há também um conto sobre o túnel na reserva indígena Apache de São Carlos,
no Arizona, perto de Cedar Creek, que dizem levar para dentro da terra, onde é habitado por uma tribo misteriosa. As tribos dos iroqueses também acreditam que seus ancestrais surgiram de um mundo subterrâneo dentro da terra. Os mais velhos do povo Hopi acreditam que existe uma entrada, Sipapu, no Grande Canyon, que leva ao submundo. No Grande Canyon, cara, ali é muito lindo aquele lugar. E já pensou mesmo se ali tem alguma entrada, cara? Porque se você vê essas cavernas enormes, paredões e tal, e tem umas topas, uns buracos que os caras entram e é muito louco. E eu não sei também se tu já ouviu, Emerson, que já foram encontrados como se fosse rios dentro do mar. É como se tivesse um espaço vazio que conseguisse ter um rio dentro do mar. É mais ou menos isso. Tu já ouviu falar sobre isso? Nunca ouvi falar, mas esse negócio de cavernas que levam ao submundo, isso de certa forma me lembrou Dark, onde o cara ele entra dentro da caverna. Realmente. Bom, e falando em Dark, uma série, tem muitos filmes também que falam sobre a Terra Oca. Eu acho que, se eu não me engano, o filme que mais mostrou sobre a questão da Terra Oca foi o filme do King Kong, principalmente o da Ilha da Caveira, onde diversos monstros ali viviam do local muito abaixo da gente, de uma terra que não era habitada por pessoas normais, não era habitada por humanos, na verdade, mas sim por monstros, por seres, vamos dizer assim, totalmente evoluídos, totalmente fora do contexto da humanidade. E é interessante que no filme Kong, o 2, sobre Kong, o Rei dos Monstros, tem uma parte que ele fica debilitado devido a uma luta com Godzilla. E ele é levado para um local onde lá tem uma passagem que vai levar ele e o povo para a Terra Oca, para um mundo subterrâneo. E interessante disso tudo é que adivinha no filme onde é representado essa passagem para a Terra Oca. Do Triângulo das Bermudas? Não. Na Antártida, meu amigo. Na Antártida, meu amigo, onde foi feito um tratado para que não possam ir a certos locais. Por que proibir pessoas de ir em certos locais? E aí vem aquela questão, né? A vida imita a arte. Pois é. E no filme é representado, quando eles atravessam para lá, tem naves totalmente adaptadas para o clima, para a gravidade, para tudo lá, entendeu? E tipo, é muito... A representação, né? É muito bonita. Quem já viu o filme deve lembrar do momento que ele consegue atravessar para lá e ver o quão é magnífico o que foi criado ali. A imaginação por trás daquilo é muito... É como eu falei, vai além de uma certa... é isso, é que não, tem muitos detalhes, muitas coisas que nos marca, entendeu? Então, essa questão da Terra Oca, da teoria de existir um mundo abaixo da gente, com população, com uma civilização super, mega, ultra avançada, não é uma teoria tão, vamos dizer assim, absurda. Existem teorias mais absurdas que essa. O que você acha? Eu acredito veementemente que existe sim muito mais coisas do que nos explicados. E para encaixar em relação a isso, recentemente saiu uma notícia, até no Olhar Digital, sobre cientistas que encontraram algo dentro da Terra, como se fossem espaços, objetos grandes e maciços. Muitos deles dizem que é restos da Terra, afinal a Terra ela tinha uma irmã gêmea chamada Theia, na qual se chocou, e aí com os pedaços que não foram absorvidos pela Terra, formou-se a Lua, e com os pedaços absorvidos, entrou e se enfincou dentro da Terra, formando esses espaços massivos. Você sabia disso, Douglas? Não. Essa é novidade também.
E aí, seus ouvintes? Gostaram de saber da Terra Oca? Na próxima ida a uma trilha, você irá caçar entradas para o submundo? Bom, deixe-nos um comentário lá no nosso Instagram, @seracipodcast. E até o próximo episódio. Eu sou o Emerson. Eu sou o Douglas. E até mais.